E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Mamãe sequestrou nossos filhos e disse que não sabia que era contra as regras. Então, minha esposa e eu temos 2 filhos, um de quase 3 anos e um de 18 meses. Ganhamos um cruzeiro para as Bahamas para os 2, o que significa que as crianças não podiam ir. Minha mãe se voluntária para observar as crianças. Ótimo, está tudo resolvido, vamos ficar longe por uma semana e ter algum tempo para nós mesmos. À medida que a data se aproxima, mamãe começa a falar sobre ter as crianças em sua casa durante a semana. Dissemos a ela para ficar em nossa casa. Todas as coisas das crianças estão aqui. Nossa casa é uma única que tem os mecanismos para rastrear as crianças. É significativamente mais perto de todos os seus médicos para emergências. Estamos falando de 20 minutos por 1h30. E nossa casa é a prova de bebês. É a dela, não é? Então dissemos que realmente sentíamos que eles deveriam estar em nossa casa e, se isso não funcionasse para ela, faríamos outros arranjos. Ela disse que nossa casa estava bem, mas dias depois diz que gostaria de estar em sua casa, porque meus irmãos, que ainda moram com ela, poderiam ajudar a cuidar das crianças. Estes são os mesmos irmãos que nos disseram que precisavam ser instruídos sobre como ser gentis com as crianças. Não, obrigado. Vamos obter apoio através de nossos próprios canais, pessoas que você conhece e gosta que podem aparecer para obter alívio e ajuda. Partimos para nossa viagem, embora, ficamos mostrando a minha mãe onde estão as coisas, e repassando comida e lanches para dar às crianças. Ela está mais interessada em brincar com as crianças do que aprender onde estão as fraldas e outras coisas. Então, no primeiro dia no barco, minha esposa usa a internet do barco para fazer uma chamada de vídeo, e verificar as crianças. Tudo parece bem, mas minha mãe diz a ela para não ligar novamente e curtir o resto da viagem, pois ela daria conta. E também porque isso poderia perturbar as crianças. Minha esposa não me conta sobre essa parte de sua convocação imediatamente, mas assim que ela o faz, nós a chamamos de volta. Quando responde, vemos que ela está em sua casa, com as crianças e podemos ver roupas e parafernálias infantis novas ao fundo. Perguntei-lhe o que aconteceu e ela me disse que estava muito doente e gripada, super enjoada. Era tudo o que ela podia fazer para chamar seu irmão que mora a 5 minutos de mim, para que ele arrumasse as crianças no carro da minha esposa, e dirigisse 1h30 até a casa dela. Então, você estava tão doente que não podia observar as crianças, mas podia dirigir para casa, em um carro que não era seu, e colocar em risco crianças que não são suas no caso de você desmaiar, ou espontaneamente começar a vomitar enquanto estava na rodovia, potencialmente matando nossos filhos? Por que você não ligou para a lista de pessoas que deixamos para ajudar? Eles reservaram partes de suas semanas para sair e apoiar com seu tempo e dinheiro. Eles sabem que as crianças não estão em casa? Você sabe que tem uma pessoa a 10 minutos de você em caso de emergência? Agora eles estão a 1h30 de casa e nenhuma das pessoas que eu avisei sabem o que está acontecendo. A primeira coisa que ela diz é que ela realmente estava doente. Nunca a acusei de não estar doente. Duvidei, mas nunca o disse. Então ela me diz como eu ouso julgá-la por suas decisões? E ela não tem que se justificar para mim, e que ela não tem que cuidar dos meus filhos. Eu disse a ela para arrumar meus filhos no carro e levá-los para casa. Alguém iria observá-los. Quando ela deixou as crianças, ela foi desagradável com seus novos cuidadores, e ficou de mau humor. Assim que soube que as crianças estavam seguras, enviei-lhe uma mensagem, dizendo que ela claramente não nos respeitava como pais, não importa quantos filhos ela criou, estes são nossos e ela, com certeza, precisava se justificar e verificar conosco se ela estava muito doente para fazer seu trabalho. Temos o direito de saber o que está acontecendo com nossos filhos, e qualquer pessoa sã nos ligaria e nos perguntaria o que queríamos que eles fizessem antes de embalar as crianças e levá-las embora. Se os papéis fossem invertidos, ela teria absolutamente perdido a cabeça e eu sei porque eu vi isso, e que ela não precisava ver as crianças novamente se ela fosse ir tão longe e agir como uma criança mimada. Então, no dia seguinte, ela respondeu à mensagem dizendo que não percebeu que fez nada que estivesse tão longe dos parâmetros esperados, sim, suas palavras, e que reconhecia que os pais tinham suas próprias regras, e ela teria que aprender as nossas. Nunca nada parecido com pedido de desculpa apareceu naquela mensagem ou em qualquer outra. Madrasta intitulada foi banida do meu casamento. Primeira parte. Minha madrasta, 28M, 49F, é uma aspirante a planejadora de festas.
Ela se encarregou de planejar e organizar todas as festas e feriados que a família do meu pai organizou desde que se casou com ele. Eu nunca amei essas ocasiões enquanto crescia. Ela é controladora e fica chateada se as pessoas reclamam de alguma coisa, mas eu morei pelo bem do meu pai. Segundo ele, isso ajuda a se sentir incluída. Estou me casando com minha noiva Jane, 26F, em julho. Ficamos noivos no início de 2021, mas Jane acabou engravidando alguns meses depois, e decidimos adiar o casamento para nos concentrarmos em nosso filho por um tempo. Então, tivemos um longo engajamento. Minha madrasta tentou sequestrar nossos planos de casamento desde o dia 1, reclamando, entrando em contato com nosso planejador, aparecendo sem aviso prévio para os compromissos de vestidos de Jane, etc., e pedimos repetidamente que ela parasse. Papai quer que a façamos humor, mas ela está claramente ressentida com o fato de que ela não está hospedando o casamento ou sendo rotulada de a mãe do noivo nos convites. Além do nosso bebê, também temos Luke, 4M, meio-irmão paterno de Jane. Ela conseguiu a custódia dele alguns meses depois que nosso relacionamento, depois que seus pais morreram. Acabei indo morar com eles durante a pandemia, e estou na vida de Lucas desde que ele era bebê. Ele não me chama de pai, e se refere a nós como a sua irmã e seu op, mas nós o amamos como um filho. A madrasta, porém, odeia Lucas. Ela acusa Jane de aprender o bebê em seu caminho para a família. Essa acusação só piorou depois que nosso filho nasceu. Meu pai se dá bem com Jane e adora as crianças, mas a madrasta exige que ele se recuse a cuidar de Luke, para que não deixemos as crianças com elas com frequência. Em vez disso, o irmão de Jane e a Sil geralmente observam as crianças para nós, já que seus filhos estão perto dos nossos em idade. Tivemos uma coisa no domingo passado, e meu BIL estava fora da cidade com sua família. Os outros irmãos de Jane vivem em cidades diferentes, assim como minha mãe e minha irmã. Meu pai concordou em tomar conta de nossa casa e fomos embora. Voltamos para encontrar as duas crianças chorando, a madrasta gritando e o pai fracamente tentando acalmar a todos. Aparentemente, Lucas havia dito à madrasta que tanto ele quanto nosso filho seriam nossos portadores do anel, e ela foi balística. Ela gritou que não ia permitir isso porque ele não era da família. Ela então me fez precisar incluir o aviso de gatilho quando ele começou a chorar. Seu lábio ainda está dividido. Ela nunca tinha chegado a esse ponto antes. Nós imediatamente a banimos de nossa casa e de nosso casamento. Papai está furioso e disse que não vai sem ela. Ele também convenceu metade de seu lado da família, minimizando severamente o que a madrasta fez, a boicotar o casamento também. Isso inclui meu meio-irmão, que concorda plenamente com sua mãe, não importa quantas vezes eu tente dizer a verdade a ele. Eu e Jane estamos nos recusando a ceder, mas muitos dos meus primos que não estão mais vindo estão nos pedindo para reconsiderar. Praticamente toda a família de Jane concorda conosco, mas uma de suas tias sugeriu que talvez a madrasta esteja agindo porque não se sente bem-vinda pela minha família. Eu honestamente tive isso com a minha família permitindo o comportamento dela. Eu amo meu pai e realmente o quero no meu casamento, mas estou mais do que disposta a ir para a MC se isso significar proteger minha família. Edit, e acho que acidentalmente apaguei o parágrafo em que mencionei isso, mas fizemos acusações. Levamos Lucas ao pediatra no dia seguinte e reunimos todas as evidências que tínhamos. Não só tínhamos fotos do rosto de Luke, mas por algum golpe milagroso de sorte, também tínhamos imagens de câmeras de babá. Alguns comentaristas estavam certos em supor que minha SM não havia sido convidada para nossa casa, mas meu pai realmente não foi a lugar nenhum sem ela em anos, então tomamos precauções. Não esperávamos que ela realmente fizesse algo tão horrível, mas nunca confiamos nela com as crianças. O ataque físico aconteceu fora das câmeras, mas algumas imagens dela gritando e Luke chorando antes e depois do evento. Ela agora tem uma acusação de abuso infantil em sua folha de rap. Nós não a deixaríamos escapar impune com isso. Edit 2, e há muitas informações adicionais que quero adicionar. Vou tentar responder a pelo menos alguns dos comentários, eu não esperava a quantidade que recebi até agora, mas tudo que vou acrescentar por enquanto é que Luke está bem. A visita ao pediatra aconteceu no dia seguinte. Ele já tinha um conselheiro. Jane ficou bastante traumatizada quando seu pai e madrasta morreram, e estava preocupada que isso se espalhasse por ele, e continuaria o tratamento. Temos abraçado e mimado ele um pouco mais do que o habitual também. Ele ainda está chateado, mas já está muito melhor.
Minha mãe está fazendo coisas prejudiciais aos meus cães. Em seguida, ignora, faz piada e grita comigo quando eu digo a ela para parar. Eu tenho 2 cães, um cão vira-lata bronzeado, 11 anos, e uma mistura preta de Shih Tzu Poodle, 11 meses. Minha mãe é meio louca, ela fica brava com tudo, grita constantemente e tira sarro de praticamente qualquer coisa que uma pessoa faça ou pareça. Isso, é claro, havia vazado para os cuidados dos meus cães. Eu tenho 16 anos e vou para a escola de segunda a sexta-feira e trabalho de quarta a domingo, então ela geralmente cuida deles por algumas horas depois que eu saio para a escola de manhã antes de ela ir trabalhar sozinha e algumas horas à noite antes de eu chegar em casa para o trabalho. Além disso, tenho total cuidado com os cães e quero mantê-lo assim. Nas poucas horas, ela cuida deles, embora faça muitas coisas estúpidas quando se trata do cuidado dos cães. A primeira coisa que ela mais faz é como ela vai alimentar os cães com alimentos humanos aleatórios que eles não podem comer sem estarem doentes. Ela especificamente lhes dá açúcar. Ela me disse que dá aos cães pedaços de seus donuts cobertos de açúcar, restos do meu café da manhã, batatas fritas e palitos de rabanadas. Eu sempre digo a ela para não alimentá-los com esse tipo de coisa, porque isso os deixará doentes. Mesmo depois de ter alimentado o poodle com algo que a fez cair água por uma semana, ela simplesmente me ignora e faz isso de qualquer maneira. Hoje à noite, meu pai me disse que minha mãe havia dado a um deles um bastão de rabanadas francesas, então eu disse à minha mãe que isso os deixaria doentes e ela me perguntou por que meu cachorro vira-lata não fica doente como o poodle faz. Eu tentei explicar a ela que ela faz, mas só faz cocô do lado de fora. No entanto, minha mãe começou a fazer piadas sobre como o poodle é um canhão de diarreia e simplesmente me ignorou. Eu tentei trazê-la de volta ao assunto, dizendo-lhe que algumas das coisas que ela poderia alimentar meus cães poderiam matá-los. Minha mãe então começa a fazer mais piadas sobre meus cães morrendo, fazendo caretas estúpidas enquanto diz coisas como, "Oh não. Então vamos ter um morto, nome do poodle, ponto." Ela então imitou o olhar de um animal morto em suas costas com a língua para fora. Fiquei completamente chocado que minha mãe até brincasse sobre algo assim, especialmente considerando que o poodle é o favorito da minha mãe, muito óbvio. Eu não sabia o que dizer, então acabei de sair. Outra coisa que minha mãe faz demais é quando ela e os cães saem. Minha mãe vai deixá-los sair e esperá-los na porta enquanto estiver em seu telefone. Ela espera cerca de 1 minuto antes de chamar os cães para voltar. Meu cachorro vira-lata vem, mas como não temos cercas, meu poodle já tinha fugido. Ela costumava me chamar para ir encontrá-la se eu estivesse em casa, mas agora ela simplesmente a deixa sozinha do lado de fora e não faz nenhum esforço para encontrá-la ou mesmo me chamar para procurá-la. Ela diz que não vai procurar o cachorro porque bem, ela volta de qualquer maneira. Eu tentei explicar a ela que não importa se o cão volta ou não. Eu disse à minha mãe que meu cachorro poderia ser atacado ou atropelado por um carro, até mesmo levado por um falcão, mas ela simplesmente me ignora ou, dependendo do dia, grita comigo por ser ingrata por ela ter se incomodado em deixar os cães saírem em primeiro lugar e como eu deveria me sentir sortudo por ela me permitir ter outro cachorro. Seu favorito é deixar meu poodle fugir à noite. Deixar meu cachorro preto correr por um bairro em uma pequena cidade agrícola em Nebraska, à noite. Então não faça nenhum esforço em tentar procurá-la e também não me diga que ela perdeu meu cachorro novamente. Ela riu na minha cara quando eu disse a ela que eu estava tentando economizar dinheiro para pegar meus cães e sair, dizendo que eu só estarei de volta dentro de meio ano, mas eu não tenho planos de tê-la perto de meus cães por mais tempo do que o necessário. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.